Relatório final do experimento de secagem. Laboratório de Fenômenos de Transferência e Operações Unitárias 2, UFSC 2016. A secagem está entre as operações mais utilizadas na indústria. Em boa parte das situações, é o último processamento do produto antes de sua classificação em embalagem. O processo consiste basicamente em uma operação de transferência de massa que envolve a remoção de água ou outro solvente de um sistema sólido ou semissólido em uma temperatura abaixo da de ebulição do líquido. Além do fenômeno de transferência de massa, também há a transmissão de calor no sistema, para evaporar o líquido dentro do sólido. No processo de secagem, é comum a utilização de curvas de teor de umidade por tempo e de velocidade de secagem por umidade do sólido, como são demonstradas nas figuras na tela. Os gráficos mostram que o ciclo de secagem é dividido em vários períodos, conforme a quantidade de umidade no sistema se reduz. Nas figuras 1 e 2, do ponto 0 ao ponto A, tem-se o período inicial de secagem, que ocorre em regime transiente. De A a B, tem-se o período em que a velocidade de secagem é constante. E, finalmente, de B a C e de C a D, há o período decrescente de velocidade de secagem. O intervalo de 0 a A costuma ser o menor de todos e muitas vezes nem é percebido, enquanto que o período de B a C é o mais longo do processo. Em um sistema no qual a secagem do sólido acontece sob condições constantes de temperatura, umidade e velocidade do ar, é possível se alcançar o ponto D, onde a velocidade de secagem é nula, representando assim o conteúdo mínimo de umidade que se pode obter numa secagem de duração infinita e denomina-se então umidade de equilíbrio. A prática realizada em laboratório visa determinar as curvas típicas de secagem, o coeficiente de transferência de massa do sistema e outras variáveis envolvidas no processo, como será demonstrado a seguir. O procedimento foi iniciado com o uso de um anemômetro digital fixado no equipamento e o ajuste de vazão de 1,9 metros por segundo. Isso foi realizado à temperatura do ambiente, com o intuito de evitar o descalibramento do aparelho. Em seguida, o material a ser submetido ao processo de secagem é um corpo de prova, uma esfera de argila queimada de 5,5 cm de diâmetro e 85 gramas de massa seca. A pelota de argila foi colocada em um becker com água para que houvesse a saturação do corpo. O equipamento utilizado para o experimento de secagem consiste num módulo didático, um secador de túnel de vento, utilizado normalmente para a secagem de produtos alimentícios ou materiais brutos. No experimento em questão, aborda-se a secagem de produtos e leva-se em consideração as suas propriedades específicas e também as propriedades psicométricas da umidade do ar. Na imagem, é possível enxergar que o secador é composto basicamente por um ventilador, um psicômetro, um medidor de vazão, um potenciômetro e aquecedores, uma câmera de secagem, suporte para pendurar o corpo de prova ou bandeja, termopares ligados ao microcomputador, balança semianalítica. Após a vazão ser calibrada, as resistências foram ligadas e a temperatura foi ajustada a 90 graus Celsius, até atingir um regime permanente. A argila foi retirada do becker e o excesso de água foi eliminado. O conjunto parafuso extensor de 16 gramas mais a pelota de argila foram colocados dentro do secador, acoplado ao sistema de pesagem. A primeira pesagem foi realizada atingindo o valor de 119,10 gramas de pelota úmida. O experimento foi conduzido de 3 em 3 minutos e depois de 5 em 5 minutos, fazendo uma pesagem rápida da bandeja mais o corpo de prova, de modo a monitorar a variação da umidade com o tempo, até que a variação da massa não fosse mais tão significativa para o intervalo de tempo de 5 em 5 minutos. A primeira curva de secagem consiste na variação da umidade da esfera maciça de argila com o tempo de secagem, sendo que a variação da umidade é apresentada em gramas de água por grama de sólido seco,
enquanto que o tempo foi medido em minutos. Pode-se perceber que a curva é bastante parecida com a teórica, e que a umidade inicial era de 0,21 gramas de água por grama de sólido seco, e que decorridos cerca de 115 minutos, tem-se uma tendência da curva em permanecer em 0,04, correspondendo então à umidade de equilíbrio. Também pode-se perceber que os primeiros pontos da curva seguiam certa linearidade, essa comprovada pelo gráfico a seguir, com um bom coeficiente de correlação R² igual a 0,9987, o que era esperado, visto que a taxa de secagem deve ser constante no início do experimento. Ao gerar a curva da taxa de secagem versus umidade total no sólido, não é possível visualizar a taxa de secagem constante, pelo fato de, no experimento, lidar com severas condições de secagem, bem como pelo fato da esfera apresentar pequenas dimensões. Os primeiros pontos indicam o aquecimento da esfera, até que seja atingido um máximo, para depois entrar em declínio, que permanece até o final do experimento. O ponto de máximo, que corresponde a 41,677, será utilizado para a taxa constante de secagem no desenvolver dos cálculos, considerando essa como a taxa nas condições da curva de secagem nítidas. As temperaturas de bulbo seco e bulbo úmido foram coletadas a partir do experimento e, utilizando uma carta psicométrica, chega-se ao valor da umidade absoluta igual a 0,0168, valor esse que não é alterado após aquecimento. Então, HD é 16,8. Para a determinação da umidade de saturação, HW, outra carta foi utilizada, porém para temperaturas mais elevadas, e chegou-se ao valor de HW igual a 35,8 gramas de água por quilograma de ar seco. E com a equação obtida pela literatura, bem como as seguintes propriedades do ar de secagem, determinou-se que KY experimental igual 1,27 mol de ar seco por metro quadrado vezes segundo. A partir da correlação de Whittaker e conferindo o valor de Reynolds para a nova velocidade do ar, concluiu-se que a condição é aceita e que a correlação pode ser utilizada. Logo, obteve-se os seguintes valores para núcleo médio e coeficiente de película H-. Então, o valor obtido para KY teórico é de aproximadamente 1,0689. A partir dos dados obtidos, podemos concluir que o erro foi aproximadamente 18,35%. No cálculo do primeiro problema proposto, temos que RC mantém-se constante, por não depender do fenômeno de difusão interna, ou seja, permanece o mesmo para sólidos de diferentes dimensões. Porém, o tempo necessário para eliminar a camada superficial de água irá mudar. Ao integrar a equação da taxa para o período de taxa constante e taxa decrescente, temos as seguintes equações, sendo Xc a umidade crítica, ou seja, após esse valor, a taxa passa a diminuir. E considerando a queda da taxa de secagem como linear e que a massa específica da esfera permanece a mesma, temos a relação dada entre massa e diâmetro, e obtendo o valor para a massa da esfera de 15 cm. Com os demais dados de umidade da esfera, bem como sua área, é possível obter o valor da taxa constante, resultando em 11,77 minutos, porém inferior aos 50 minutos requeridos, o que significa que durante esse tempo a taxa de secagem já se encontra em queda. Assim, ajustando a equação, o valor da taxa no período de 50 minutos é igual a 21,599 gramas de água por metro quadrado vezes minuto. Para dimensionar o secador, deve-se ter em mente que as esferas cerâmicas são sensíveis a choques mecânicos. Logo, secadores de leito fluidizado são descartados. Uma opção são os secadores tipo bandeja, leito deslizante ou secadores do tipo esteira. Supondo o dimensionamento de um secador tipo esteira em modo contracorrente, visto que o aquecimento prematuro do concorrente provocaria ruptura nas esferas, são dados os seguintes valores. E tem-se que em aproximadamente 38 minutos é reduzida a umidade em 50%. E considerando a alimentação como 1.000 kg por hora, calcula-se a massa das esferas e o número dessas. Com base nas cartas de fornecedores, tem-se a largura do secador como 180 cm, e assim pode-se determinar o número de esferas de cerâmica, considerando a folga de 1 mm entre as esferas, e através da vazão
Pelo número de esferas em cada fileira, é possível determinar o número de fileiras. Como a largura de cada fileira é aproximadamente 7,5 cm, calcula-se o comprimento do secador. Mas, por medidas de segurança, adiciona-se 10% de margem, e assim chega-se ao valor final encontrado de 19,2 metros.